que eu achei uma sacanagem não ter um jogo de despedida para você. Você sendo o atleta que mais atuou no século com a camisa do Fluminense, você ainda tem esperança de ter uma despedida? Porque o Mário, ele tem essa visão de valorizar os atletas antigos, isso é um ponto positivo da gestão. É um ponto positivo dele. Entendeu? Então, o Mário Bittencourt, eu sei que você não assiste, mas tem gente da diretoria que assiste aqui o Flu Resenha. O Gum tá aqui, ele merece muito uma despedida bacana no Maracanã. Pô, ele tá fininho aqui. E não sei não, hein? Se jogar bem, de repente ainda cabe lá. Hein, Gum? Você sente essa falta de uma despedida? Acho que você queria, seria o teu sonho, né? Uma despedida do Maracanã, a torcida gritando lá teu nome. Eu acho que você merecia isso. E assim, se depender da gente aqui fazer uma campanha para isso, conte conosco, a gente faz. Cara, é bem difícil falar sobre esse assunto. Bem difícil, porque envolve muito amor, muito sentimento e muito pé no chão do que realmente aconteceu, a minha história no clube, do quanto eu amei, eu e minha família, o Fluminense, e amamos, né? Mas o quanto nós se doamos pelo clube. Não aconteceu, eu fiquei muito triste por não ter acontecido, porque queria voltar para casa, viver o Fluminense. Enquanto eu estava em condição ainda física, eu queria entrar em campo e se doar pelo clube, sabe? Cabecear a trave, dar carrinho, se jogar de cabeça lá para poder fazer gol. Assim, eu queria entregar algo, enquanto eu tinha condição física para isso. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho condição física de fazer um jogo despedida somente mandar o coração pra torcida, recíproco amor pelo clube, porque eu amo o clube. Isso é só isso hoje. Como uma despedida. Se me convidasse hoje, você vai me esperar pra jogar no Fluminense. Não quero. Porque eu sei que eu não tenho condição de fazer aquilo que eu fiz muito bem. Não tem como. E eu não quero se machucar e nem machucar a torcida com um erro ou não poder entregar aquilo que eu poderia entregar em campo. Eu não quero. Agora, um jogo de despedida, sim. Isso é viável. Não só eu, como outros atletas que merecem jogar despedidas. E como seria importante? Por que eu falo isso? Eu tenho a consciência, e hoje eu posso falar, antes eu não falava. Hoje eu posso falar. Que bom, que bom. Cara, abre teu coração aqui. Não, bem diante de Deus. E aqui você está no meio de torcedores. Se não for verdade, que Deus me leva pro céu essa noite. Cara, os caras conseguiu destruir ou estragar, em partes, não totalmente, um dos caras que mais amou o clube nos últimos anos. Hoje o Fluminense está em outro momento, foi campeão da Libertadores, reestruturou, o clube está muito bom. Mas até então, isso não acontecendo, teve aquela geração dos times de guerreiros, teve a continuação ali de 2010, 2012, tudo mais, depois veio uma sequência difícil demais, financeiramente e tudo mais. E eu escolhi ficar no Fluminense. Eu não saí. Eu tive várias propostas para ir, não quis ir. Eu fiquei. Por amor ao clube, por estar bem no Brasil, por amar a camisa. E amei o clube de fato muito, assim, de uma forma absurda. Meus filhos sabem disso, minha esposa sabe disso. E tinha tudo para que isso... eu não sou o maior ídolo da história do clube, eu não sou o cara mais vencedor na história do clube, eu não fui o jogador mais técnico na história do clube, mas eu posso dizer que eu amei como os que mais amaram o clube. E eu fiz escolhas que outros não fizeram, de continuar no clube. E tá tudo bem, não tô falando que eu sou melhor que os outros, mas eu fiz escolha de permanecer. E hoje eu tenho essa história no clube porque eu fiquei. Só que eles poderiam ter feito, e não é porque sou eu, poderia ser outro também, mas ter demonstrado esse amor pelo clube, que são poucos que tem, ou quase nenhum hoje. Cara, valorizar. Difícil. Deveria ter valorizado isso, porque isso é bom para o clube, é bom para o atleta, é bom para a torcida. Vou falar, você tem um jogador no teu clube que ama a tua camisa, que ama de verdade o clube. Tanto que esse amor é tão claro, tanto meu pelo clube, a torcida por mim, enfim, que aconteceu muitos torcedores, nossos rivais aqui no Rio mesmo, quando via, Flamengo, Botafogo, Vasco, fala, cara, eu gosto de você, porque você ama o seu clube, você defende o seu clube. Você nunca desrespeitou os adversários, mas o amor que você tem pelo clube, eu queria um jogador como você no meu clube, porque eu tenho vezes que muitas vezes não tem. Então isso dos adversários acontecia muitas vezes. E perderam a oportunidade de trazer isso, porque o torcedor vê um jogador em campo que ama a camisa, que luta, que se entrega, faz diferença, e isso aproxima. E esse jogo de despedida não é só pra mim, não. Muitos jogadores que foram campeões do Fluminense, que fizeram história, merecem, porque você imagina o Maracanã lotado, com esses atletas, o tamanho da alegria dessa torcida,
poder rever essa equipe. É. O pai, o avô levar o neto, o filho mais novo, falou, aquele ali é o campeão. Isso aí. Aquele ali foi campeão em Isso. 2010. Mas o Gun- Aquele ali foi o time de guerreiro que surgiu em 2009. Aquele time de 2012. São Mas, jogadores, Ogum, isso não é, torcedores ali o problema não é isso do Fluminense, é do futebol brasileiro. O brasileiro ele tem uma tendência a não valorizar seus ídolos. Isso é fato. Você vê os americanos, eles estão sempre valorizando os ídolos dele, lá, os Hall da Fama, esse tipo de coisa aqui. O brasileiro, infelizmente, não tem isso. Então, o Fluminense tem até aquele Full Legend, né? Que tem aí, mas é uma coisa muito incipiente aquilo ali, eu acho que não é. Agora, uma despedida, eu acho muito legal para os jogadores assim que tem essa importância na história do Fluminense. O Fábio, por exemplo, né? Vamos falar do Fábio, né? É um jogador que está chegando aí, vai bater o recorde de atuações, de jogador que mais jogou no mundo, no planeta. Ele merece uma despedida no Fluminense. Eu acho que ele merece. Demais. Entendeu? O Fábio merece muito isso. Entendeu? Como eu acho que o Felipe Melo até merecia também. Do jeito que o Felipe Melo saiu, eu acho que o Felipe Melo merecia também uma despedida. Merece. Eu sou muito a favor disso. Acho que é uma festa, como você bem falou. Você aproxima a garotada. Isso perfeito que você falou. Isso aí pro, Olha, teu isso aí ídolo pro clube é algo que você aproxima o Você torcedor cresce a do torcida. clube. Você faz os pais, os avós levar os filhos, neto, a família pro Os estádio. ídolos chamam a Você torcida, né? traz esse vínculo da torcida próximo do clube, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é bom, primeiramente, pro clube. Ter o seu torcedor perto. Pro clube é bom. E depois é bom pro torcedor, depois é bom pro atleta. Mas pro clube é melhor ainda. Não tá pedindo pra fazer estátua pra todo jogador, não, senão não vai dar. O Fluminense tem um leque de ídolos enorme, mas tem uns jogadores emblemáticos, e você foi o jogador emblemático daquele time, assim, justamente por esse da raça, aquela questão da virada, né? Né, Caio? O time de guerreiro, exatamente. Não, eu ia perguntar outra coisa, mas... Não, é que eu só ia falar porque às vezes foi o que o Márcio falou aqui no começo. Às vezes nem é pela técnica, né? Pela qualidade do jogador. Às vezes o jogador mostrando raça dentro de campo, ele acaba se tornando um ídolo, porque o torcedor se sente representado. Assim como você era, assim como o Marcão era, assim como o Leandro Guerreiro, que jogou em 2005. Eu me lembro muito daquela cena do Leandro Guerreiro jogando machucado com o ombro inchado naquela final contra o foi contra o Volta Redonda ou foi contra o Flamengo? Flamengo. Jogo do Flamengo. Jogo do Flamengo, que ele tava com o ombro inchado. Esse tipo de atitude, você com a cabeça enfaixada, fazendo o gol da vitória do Fluminense. Isso marca a história do clube. Marca, cara. Marca o torcedor. Marca o torcedor. Sim. Você tem vários gols importantes na sua carreira com a camisa do Fluminense. Mas você tem a certeza absoluta que esse gol que você tem com a camisa do Fluminense contra o Cerro Porteño vai ser o gol que vai ficar eternizado na história do Fluminense, cara. Entendeu? Muito forte. Daqui a 20 anos vão estar falando desse gol. Eu voltei meio a rever aquele. Pelo menos o compacto daquele jogo, que foi muito emocionante aquele jogo. Até o gol do Alan depois no final também. Nós tivemos muito legal aquele jogo. Um jogador torcedor dentro de campo. Sim. Porque você é o que? Assim, você sente o que a torcida tá sentindo ali dentro de campo. E você entrega o que a gente tá querendo que você entregue. E muitas vezes eu falo que isso foi um diferencial. Sim. Por que é um diferencial? Porque assim, existe o trabalho, existe o sonho realizado também, é a profissão sim. Mas quando você se torna torcedor do clube, você respira como torcedor, cara, você fala, cara, esse torcedor tá sofrendo aqui bancada, eu também tô sofrendo, tem que fazer alguma coisa diferente. Se torna algo mais. Porque você começa a ver aquela aflição no estádio e fala, cara, eu preciso me jogar nessa bola, eu preciso arrumar força de onde não tem. Se torna algo diferente. E, agora, aproveitando isso que você tá falando, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando muito com relação a... Você não tava em 2008, né, naquele ano lá do questão da LDU, mas tava em 2009, questão do vice-LDU. Eu quero perguntar agora o teu sentimento. Como foi a Recopa, aquela vitória contra a LDU na Recopa? Pra você como torcedor, como é que foi essa sensação de, tipo, eu vivi aquilo lá atrás como jogador, talvez em 2008 eu não tinha identificação, mas eu vivi como jogador, e hoje eu sou o torcedor, eu quero essa vingança. Como é que foi isso pra você, essa sensação pra você nessa Recopa? Não tô nem falando da Libertadores, mas na Recopa por ter sido da LDU, aquela sensação pra torcida que foi de vingança, né? Enterramos, finalmente. Como é que foi isso pra você? São duas dores, né? Duas dores. Duas cicatrizes, que hoje são cicatrizes, mas então a ferida estava aberta. 2008 e 2009. 2008 eu estava de longe assistindo o jogo, torci pelo Fluminense, mas não doeu tanto. Claro. Porque não era tricolor ainda, não tinha identificação com o clube, mas torci pelo Fluminense na final, enfim, acabou perdendo. Já em 2008 eu em campo, jogando, então doeu demais, tá ali. E passou todo o tempo, torneio de tricolor e tudo mais, e quando veio essa Recopa, tudo mais, esse jogo,
tinha aquele sentimento, cara, mas não podemos perder a terceira. É. Não, pô, é algo mais, é algo muito mais profundo. Existe aquele sentimento, cara, a gente precisa curar realmente essa ferida. Precisamos resolver essa questão com eles. E você via que até o Thiago Neves estava emocionado, né? Isso. O Washington, Eu não sei se foi esse jogo que... Ah, não, foi da Libertadores, eu acho. Quando foi a Libertadores, que foi o Felipe Melo que falou, a gente tá aqui na história, lutando pelos outros e mais então. Mas eu me senti representado por isso também. E acredito que todos os jogadores, torcedores, porque passaram tantos e acabou não ganhando. Agora a gente tem a chance de ganhar e representar todos eles. Eu lembro que era mais ou menos esse discurso do Felipe Melo no vestiário. E quando veio aquela Recopa, novamente, eu me senti representado, né, como torcedor, como jogador. E agora também o Thiago Silva também falou. Isso eu ia falar. Falou sobre isso. Acabou de falar sobre isso, né? Ele foi muito legal. Ele foi muito feliz. Foi muito inteligente, muito preciso, muito sábio no que ele falou, que é verdade. Então, quando ele fala isso, estamos representando aqui os jogadores que já foram embora, que já aposentados, ele representou mais. Falou alguns nomes, Felipe Melo, o Marcelo. O Marcelo, o volante, como é que chama? O volante que foi embora? O André. O André. E estava me fugindo da memória. Então, ele falou os nomes dos três, mas o nome dos três representou todos aqueles que estavam no grupo, que foi campeão do Libertadores, que não foi pro Mundial, ou que já aposentaram antes, que não tiveram. Representou todo mundo. E eu me senti representado. Eu fiquei feliz, né, de participar de um pouquinho ali junto. Um pouquinho daquilo Claro. ali. E, cara, isso é emocionante demais. Tenho certeza que jogadores que passaram por Fluminense, torcedores vendo aquilo, cara, se alegra o coração demais e é bom demais ouvir isso. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.